Boa noite, vamos começar com o nosso tradicional Fala Pessoal. Vamos começar mais uma live para falar hoje sobre ferrovias, transporte terrestre e também com o Rafael Furtado, secretário também de Fomento, Parcerias e Planejamento aqui no Ministério da Infraestrutura. Hoje nós estamos em São Paulo, viemos aqui para uma agenda do agronegócio, uma agenda importante, até porque o agro é um dos nossos principais demandantes por infraestrutura no Brasil, um agro pujante, um agro que é um orgulho para o Brasil, e a gente está muito feliz de estar podendo diminuir o custo logístico para o agro e ver esse agro continuar crescendo. Como eu falei, devido ao esforço de a gente prover infraestrutura em direção ao Arco Norte, aos portos de Miritituba, no Pará, de Vila do Conde, ele já mais próximo de Belém, a gente conseguiu fazer com que o centro-oeste brasileiro fosse mais competitivo que o meio-oeste americano para colocar os grãos lá do outro lado do mundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ferrovias, uma agenda que está no coração do brasileiro, né? Acho que muitas das cidades no interior do Brasil, elas se desenvolveram, elas cresceram ao redor de terminais de passageiro ferroviário no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, e a gente está fazendo um esforço para também, além de renascer, de trazer novamente o transporte de carga do setor ferroviário, nós queremos também trazer o transporte ferroviário de passageiros, né? Um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com o setor privado para fomentar ainda mais o transporte ferroviário de passageiros no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente fez nesses últimos 3 anos e 8 meses. A agenda de ferrovias foi uma prioridade desde o começo. O que nós queríamos? Equilibrar a nossa matriz de transporte. A matriz de transporte do Brasil é uma matriz que está desbalanceada, né? Ela tem hoje um espaço muito grande ocupado pelo transporte rodoviário. Esse transporte rodoviário ele acaba tendo uma ineficiência porque ele foi feito justamente para trabalhar em distâncias máximas de 400 quilômetros. E a gente tem o transporte rodoviário transportando produtos de baixo valor agregado, ou seja, commodity, grãos, 2.500, 3.500 quilômetros para chegar até os portos. Então a gente precisa ter o setor ferroviário funcionando bem. Felipe, fala um pouquinho para a gente aí como é que tem sido as entregas desses últimos 3 anos, o que a gente entregou na parte de concessão, na parte de renovação e também o setor de área de autorizações ferroviárias. Boa noite, pessoal. Boa noite, ministro. Boa noite, Rafael. Certamente, o setor ferroviário foi o setor que, nesses últimos 3 anos e 9 meses, nós promovemos uma disrupção. E, como o ministro sempre coloca, foram 3 tripés, né? Um tripé com 3 elementos nesse setor. O primeiro, as concessões. Então, a gente teve ali na agenda de 100 dias, ainda em março, a concessão da Ferrovia Norte-Sul, um projeto de cerca de 40 anos de construção, começou em 1986, e tivemos o leilão em março de uma ferrovia que é um tronco, é um eixo central para o setor ferroviário do país, ligando o porto de Itaqui, no Maranhão, até o porto de Santos, de São Paulo, via conexão em Estrela do Oeste com a malha paulista. Logo após, avançamos com a agenda das renovações antecipadas, que foi um instrumento de criatividade, uma lei de 2016 que foi aplicada em 2019, que era basicamente o seguinte: os nossos contratos lá da década de 90, né, Rafael, você que trabalha muito com esse assunto de alavanca de incentivos, eram contratos que precisavam ser modernizados. A parte final do contrato não tinha incentivo para promover o investimento e a renovação da malha que a gente precisava para essa demanda, principalmente das commodities agrícolas e também minerais que são transportados por ferrovia. Porque esses contratos eles acabaram sendo feitos de uma forma que a gente não tinha esses incentivos para manter a malha como um todo, apesar de ter a obrigação, né? E as concessionárias, naturalmente, no decorrer do período do contrato, elas foram abandonando aquelas malhas que não eram economicamente viáveis, vamos dizer assim, né? Então, não tinha esse papel social, às vezes, de ver uma malha específica, de desenvolvimento regional, de manter a malha funcionando. Então, a gente acabou abandonando algumas malhas que eram importantes para o agronegócio, eram importantes para o desenvolvimento do país. Então, revisitar esses contratos, modernizar eles, era uma coisa muito importante. E esse setor ferroviário, que é um setor que tem ali a malha na chegada aos portos ainda muito deficitária, uma malha que está ainda na época do Império, né? Uma malha que tem um rádio de curvatura, as curvas, que dificulta muito a eficiência do setor ferroviário. O que a gente tem que fazer? Como essas malhas estão chegando aos portos, estavam concedidas, eu não posso esperar 2028 para ter investimento. Vamos fazer o seguinte? Vamos antecipar de forma antecipada. Chama as concessionárias aqui
e vamos ver se elas não querem antecipar essa renovação. Né? Isso chama vantajosidade, né? O interesse público. Então foram 3 prorrogações antecipadas, a Malha Paulista, a MRS e as renovações da Vale, né? Vitória Minas e Carajás. E essas renovações, como eu estava falando no tripé, a gente teve a concessão da Norte-Sul, as renovações, um outro pé desse tripé, e por último o investimento cruzado, que adveio desse instrumento de renovação antecipada. Então o valor de outorga que iria ali para o Tesouro, para ser distribuído em outras políticas públicas, a gente conseguiu manter no setor, transferindo não só o valor, como o risco de engenharia, no caso da construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, pela Vale. Um investimento, ministro, que a gente costuma falar que tem um aspecto fiscal e tudo mais, mas tem um aspecto da eficiência da contratação do privado. A gente sabe que para contratar um projeto na administração pública, Rafael, você que é advogado de ofício, sabe de toda a questão do direito público, de concorrência, para concorrência, o que garante uma boa alocação do recurso, mas leva, às vezes, cerca de 2 anos só para contratar, para começar a obra. E com esse instrumento de investimento cruzado, a gente já tem obra na FICO, que vai conectar ali Água Boa, no centro nervoso da produção de soja do Brasil, a Mara Rosa, no Goiás, entroncando ali com a Norte e Sul. Então, esse é um exemplo, na verdade, de reciclagem de ativos. Né? A gente tem a opção de usar recursos de um projeto para financiar outro projeto e faz com que os projetos, de fato, possam ser desenvolvidos. Exatamente. E o bacana de a gente trabalhar com um investimento cruzado, né? No final de contas, o que é isso, né? É você evitar que a gente ficar na burocracia necessária, posso dizer assim também, do serviço público. Né? A gente tem uma burocracia, tem uma forma de trabalhar que é para respeitar, ter transparência com o recurso do contribuinte, de quem está realmente fazendo com que o Estado tenha recursos para fazer os investimentos. Então, como é que a gente faz? A gente trabalha, em vez de recurso que vai entrar por causa da outorga devida de uma concessão, em vez de entrar lá no Tesouro, e depois esse dinheiro do Tesouro voltar para o Ministério da Infraestrutura, quando volta, né? Voltar para o Ministério da Infraestrutura, que é comum, não voltar. Né? No primeiro ano mesmo, a gente botou 10 bi de outorga no caixa e voltou 6 no ano seguinte de recurso para a gente. Aí, quando volta para a gente, vamos dizer que volte tudo para o Ministério da Infraestrutura, aí o Ministério da Infraestrutura vai ter que contratar uma licitação, tem todo um rito burocrático que faz com que a gente perca a eficiência. Né? Então, quando a gente faz investimento cruzado, que é o caso da FICO, essa Ferrovia de Integração Centro-Oeste, você faz com que o próprio privado, ele já de imediato contrate a obra, ele assuma o risco de engenharia, que é uma coisa também importante, ou seja, o Estado fica fora dessa questão, e ele constrói a ferrovia, a gente atesta e recebe a ferrovia, então, no final da obra. Mas assim, além disso, ao receber a ferrovia, esta ferrovia poderá ser será novamente concedida, inclusive a estruturação dela já está sendo desenvolvida pelo AFC, pelo Banco Mundial, de maneira que no momento em que essa ferrovia estiver concluída, nós teremos uma nova concessão que vai gerar uma nova outorga, que vai gerar novos investimentos. E só para encerrar, ministro, sua primeira pergunta, nós temos então esse tripé. O primeiro de concessão, a gente fez a Norte-Sul e fez também a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL 1, de Caetité, na Bahia, a Ilhéus, para levar minério dessa região rica em ativos minerais para o Porto de Ilhéus e fazer exportação. Então, fechando esse tripé, 2 concessões, 3 renovações, sendo 2 na Vale, e o investimento cruzado. Isso tudo totaliza 34 bilhões de investimentos contratados e 10 bilhões em outorgas. Né? Os 34 bilhões ficam no setor ferroviário e os 10 bilhões que entram no caixa, nem sempre volta, como nosso ministro Marcelo estava colocando, mas viram outras políticas públicas. Então, é o setor entregando prestação de serviço, valor público para o país. Então, a gente está falando algo da ordem de 45, 44 bilhões aí contratados nesses 3 anos e 9 meses. Bacana, que isso foi só um dos tripés, que foi justamente a parte de concessão de ativos ferroviários. Né? Quando a gente fala agora de autorização, Rafael, a gente está falando de trazer para o setor portuário uma agenda que já era um sucesso, tanto no setor de aviação quanto no setor portuário. A gente traz, então, a possibilidade do privado ser o protagonista do investimento, dele não ter esse fardo regulatório, esse peso no cangote de quem quer investir no Brasil, que muitas vezes a área de concessão tem esse fardo muito grande, para que ele possa ficar mais leve e fazer esse investimento. Então, a autorização foi uma mudança no marco legal
E aí é sempre essas duas mãos também, né? A gente tem esse olhar para aumentar a capacidade da infraestrutura, ou seja, ter mais infraestrutura disponível, e a outra mão é a gente deixar essa operação mais eficiente, né? Então, o marco regulatório ferroviário permitiu, então, que um privado que quer construir uma ferrovia, você que está ouvindo a gente aí, quer construir uma ferrovia, agora você pode. Sabia que era proibido no Brasil? Se o seu Zé, que está cheio de dinheiro lá, quer construir uma ferrovia da fazenda dele, até um entroncamento de uma outra ferrovia, era proibido. Isso era uma exclusividade do Estado brasileiro. Só podia a burocracia do Estado fazer essa ferrovia. Agora não. Agora a gente mudou isso. E a gente teve aí uma mudança muito grande no comportamento. O setor privado agora está participando. Foram 89 pedidos de autorização ferroviária. É mais de 230 bilhões de reais de investimento em novas ferrovias no Brasil. Ou seja, esse realmente é o pulo do gato. Né? A diferença, é o legado que a gente vai deixar de ter o privado sendo realmente mais protagonista, sendo investindo no setor ferroviário no Brasil. E aí isso já está virando realidade. A gente tem um setor de celulose que está investindo, contratou já projeto, vai entregar a ferrovia, e quem sabe daqui mais uns 12 meses a gente já tem ferrovia virando realidade no Brasil. Então, acho que é uma agenda importante, né, Rafael? E a gente tem precisado fomentar isso, não só com essa facilidade para ser autorizadas as ferrovias, mas também com linhas de financiamento. Né? A gente tem uma questão do reporto, né, que permite, tanto o setor ferroviário quanto o setor portuário, ter aí um desconto, vamos dizer assim, né, desonerado de algumas questões tributárias para a compra de insumos. E a gente seguir crescendo, então, nas ferrovias. Bom, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade? Porque ferrovia, na hora, a gente lembra de sustentabilidade. A gente tem trabalhado no Ministério com esse olhar, com esse zelo com relação ao meio ambiente. E essa é uma métrica que o presidente sempre pediu para nós, desde o começo, que a gente tivesse essa atenção com o meio ambiente e esse equilíbrio na matriz de transporte. Trazer as ferrovias para o centro da discussão sobre infraestrutura tem aí um viés de sustentabilidade muito forte. Né? A gente vai, só com o projeto da Ferrogrão, por exemplo, a gente vai migrar o transporte que sobe na BR-163 para a ferrovia. Isso vai fazer com que a gente tire, então, a 1 milhão de toneladas de emissão de CO2. Ou seja, a gente fica aí, às vezes, vendo o pessoal discutindo sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente, e no final do dia tem ações que são extremamente pragmáticas e entregam muito resultado. Então, o setor ferroviário é um legado do Ministério da Infraestrutura desses últimos 3 anos e 8 meses, que vai deixar um legado enorme de sustentabilidade. Saneamento, outra agenda, outro marco regulatório que foi aprovado nesses últimos 3 anos, que vai levar água tratada, que vai tratar o esgoto para botar de volta no traço de rio. Ou seja, uma agenda que está transformando o país. A gente tem mais de 30 bilhões contratados no setor de saneamento, ou seja, é uma agenda totalmente ambiental. Ou seja, é um olhar não só para a parte social do ser humano, do homem que vai consumir aquela água, mas principalmente também quando a gente pensa nessa água voltando para o meio ambiente. Então, assim, são agendas estruturantes que vão deixando um legado cada vez mais. A gente fala, por exemplo, de ferrovia, ela não é um problema ambiental, na verdade é uma solução. É uma solução porque ela tem um incentivo para proteger, né, a malha e especialmente, especialmente reconhecido pelo Climate Bonds Initiative, que provê uma certificação verde para emissão de debêntures, para captação de recursos para investimento. Ou seja, existe um reconhecimento internacional que permite a captação de recursos somente daqueles que estão interessados em investir em projetos sustentáveis. E, além disso, na própria estruturação de projetos, a FIOL, o FICO-FIOL, por exemplo, são 2 exemplos, o AFC traz todos os referenciais, as melhores práticas internacionais no que diz respeito ao atendimento de práticas ESG. Então, a gente vê, de fato, a ferrovia como uma solução, e essa integração da rodovia, do porto com a ferrovia concedida, e complementada pelas autorizações, pelas short lines, são as soluções de logística que o Brasil precisa. Se eu puder pegar um gancho aqui, a gente fala dessa sigla, né, ESG, que é uma sigla em inglês para sustentabilidade, meio ambiente, a parte social de governança, que é importante, integridade, que é uma marca, né, dessa nossa gestão. Eu queria destacar a parte do S, que é o social. A gente tem os nossos estudos de planejamento de longo prazo, todos esses investimentos que a gente falou aqui, concessão, renovação e autorização, uma estimativa de sairmos de algo em torno de 17% a 20% da participação das ferrovias no nosso matriz de transporte para algo em torno de 35% a 40%.
O que isso significa do ponto de vista social? Já falamos das emissões, mas uma composição tipo, cerca de 80 vagões, vai tirar aí algo em torno de 250, 300 caminhões da estrada. E a gente sabe que isso pode gerar, o caminhão tem um potencial, acidente envolvendo o caminhão, tem um potencial de maior letalidade, mais gravoso. Então tem um aspecto social também dessa agenda ferroviária que é muito relevante. E criação de empregos também, né? Nessa área, por exemplo. Estamos falando de quase 1 milhão de empregos que vão ser criados só no setor ferroviário nesses próximos anos aí, com os investimentos que nós vamos ter. Ou seja, a gente segue nessa agenda, né, de ferrovias, e é legal a gente fazer agora uma viagem um pouquinho nas nossas ferrovias no Brasil. Eu queria começar lá de cima, e a gente vem descendo aqui da Malha Sul, o que a gente está fazendo, como é que está o status de cada uma dessas ferrovias. Vamos começar com a Transnordestina. A TLSA, conhecida como Transnordestina, uma ferrovia que estava abandonada, sem obras, há muitos anos. A gente retomou as obras no ano passado. Ferrovia importante no interior do Nordeste, que hoje tem mais de 2 mil empregados hoje trabalhando para fechar essa ferrovia até o final de 2025. Nós vamos chegar com a ferrovia até o porto de Pecém. A ferrovia estava abandonada, hoje as obras seguem firmes, de forma que a gente possa então integrar e desenvolver essa região ali perto do Piauí, né, a Vale de Eliseu Martins no Piauí, pega o Pernambuco e pega o Ceará. E essa ferrovia vai ter um papel muito importante para fomentar essa nova fronteira agrícola no país, né? Essa região do Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, faz com que a gente possa então ter aí uma ferrovia chegando ali no sul do Piauí, permitindo que essa produção de soja que chega ali naquela região possa chegar aos portos de forma mais eficiente, de forma mais barata, de forma mais competitiva, né? Então, a Transnordestina é um desafio, o FII está tocando isso forte lá também com o Tribunal de Contas da União, para que a gente possa, então, ter esse contrato ajustado e avançar cada vez mais nessa agenda tão importante do ferroviário. Vamos falar um pouquinho agora da ferrovia Norte-Sul. Ela sai do Itaqui, ali no Maranhão, pertinho ali do Ceará, em Pecém, e a ferrovia segue em direção à Estrela do Oeste, lá em São Paulo. Então, você imagina que é uma ferrovia grande, importante, a gente chama de coluna vertebral, é o grande tronco ferroviário do nosso país, onde conecta o Brasil de norte a sul. A gente está com obras já finalizando nessa ferrovia que foi concedida no início de 2019, né, uma ferrovia que agora está com o setor privado, a Rumo está operando essa ferrovia, e nós vamos trabalhar então para que a gente possa então ter essas short lines, essas conexões com esse grande tronco, essa grande coluna vertebral, conectando então grandes polos de indústria, né, esses bolsões de grãos, esses bolsões também industriais, conectando suas produções no setor ferroviário. Isso. Um ponto importante também é o seguinte, para o negócio, né, para o transporte, é importante ter alternativas. Então, quando a gente fala desse tronco e uma série de outras linhas que se conectam a ela, né, a própria FIOL, a FICO, a possibilidade de saída pelo norte, a possibilidade de saída pelo sul, isso implica uma redução de custo e maior competitividade para o mercado. Perfeito. Bom, falando então da Transnordestina, falamos da ferrovia Norte-Sul, e agora descendo um pouquinho, a gente tem ali na Bahia, no sul da Bahia, a ferrovia de integração Oeste-Leste. A FIOL, conhecida como FIOL 1, o primeiro traçado que sai ali de Ilhéus até Caetité, ela tem a vocação para o minério. Afinal de contas, ali no sul da Bahia tem muito minério na região de Caetité, de Brumado, onde a ferrovia tem essa vocação de colocar esse minério e trazer desenvolvimento ali para a Bahia, com a ferrovia de integração Oeste-Leste. A ferrovia que já está com quase 80% dela concluída, e o setor privado levou, então, no leilão, a BAMIN, vai fazer esse investimento para fechar a operação nesse primeiro trecho da ferrovia integração Oeste-Leste. E a gente segue agora com a FIOL 2, uma obra que está sendo executada pelo governo, que chega agora aos próximos 75% de conclusão, e já estamos prontos para, no ano que vem, levar a FIOL a leilão, a FIOL 2 indo a leilão. E já essa outra pernada, ela vai sair de Caetité até Barreiras, né? Está dividido em 4 lotes, né? Lote 5, 6, 7 e tem um outro lote que é o 6F. Então, são lotes que já estão praticamente prontos, né? O 7 a gente entrega até o final do ano, o 5 está pronto. Então, a gente vai começar agora a trabalhar com o leilão e a gente encerra, então, em mais um leilão de ferrovias, que é o último ativo que está hoje com o governo federal, que vai ser leiloado para o setor privado. E a gente chegando até Luiz Eduardo Magalhães, até Barreiras ali, a gente vai estar pegando todo o agro do oeste baiano e levando para o aeroporto de forma muito mais eficiente, usando a vocação das ferrovias para levar realmente essa produção para
os portos, né? Acho que tem um exemplo aqui, o Felipe pode falar também, de este investimento ser indutor de novos investimentos, né? Então, a FIOL 1 e 2, que se somam a 2 novas autorizações ferroviárias solicitadas pela VLI, numa ponta, no interior da Bahia, e na outra ponta a gente tem investimento no porto, que vai dar vazão a essa produção. Então, acho que é um exemplo claro de como o investimento público também, ou como a política pública acaba se complementando. É como a gente costuma falar, né? A infraestrutura, ela tem 2 dimensões do ponto de vista do desenvolvimento econômico, que o Rafael está trazendo. Então, você tem um impacto na demanda, logo no início, que você contrata, a construção civil, gera emprego, e no longo prazo na oferta. E a gente está falando de prover a Bahia com um eixo ferroviário, com bitola larga, 1,60 m, uma geometria moderna, do extremo oeste, zona produtora de granel agrícola, soja, milho, passando pela zona mineral, até o extremo leste num porto. E isso certamente será muito relevante para o desenvolvimento da Bahia. Bom demais. Então, saindo aqui das ferrovias que estão ali na Bahia, né? E a gente tem uma outra ferrovia importante na Bahia, que é a ferrovia Centro-Atlântica. Na verdade, ela passa pela Bahia, ela tem todo também um traçado que se conecta à ferrovia da Transnordestina, né? Que é a que a gente chama de FTL, né? Que conecta também toda a região nordeste ali, pegando o estado do Piauí, o estado do Ceará, o Rio Grande do Norte. É uma ferrovia que era operada pela antiga rede ferroviária e foi uma malha que foi abandonada. Nós estamos trabalhando agora para fazer um chamamento para outras empresas assumirem, à medida que a gente for, então, equacionando essas questões contratuais com essas concessionárias anteriores, né, que é o caso ali da Transnordestina, que é agora o caso também da FCA, que é operada hoje pela VLI. A FCA é uma ferrovia importante, é a nossa maior ferrovia hoje no país, e ela opera ali, especialmente na Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Perfeito? Chegando até o Rio de Janeiro também, que a gente está operando no Rio de Janeiro. É uma ferrovia que está vindo para a renovação antecipada também. Nós estamos com os estudos bem avançados, junto com a DLI, que possamos, então, fechar esse material e ter o aval do TCU, encaminhando para o TCU até o final do ano, e a gente possa fazer mais uma renovação antecipada, gerando, assim, investimentos de forma antecipada no setor ferroviário no Brasil. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora também da nossa malha paulista. Chegamos em São Paulo, temos uma ferrovia importante em São Paulo, que também teve esse contrato renovado, que é um contrato hoje que está com a Rumo. A malha paulista é uma ferrovia que vai ter investimentos substanciais nos próximos anos, concorda? 5,7 bilhões de investimentos. 5,7 bilhões de reais. E é impressionante ver como o setor privado está com apetite para investir no setor ferroviário, né? A gente passou o dia aqui em São Paulo, tivemos uma reunião com o grupo da Rumo aqui, e assim, o apetite deles em fazer os investimentos, de fato, olhando para esse Brasil que segue crescendo, né? A agricultura no país, o agronegócio está crescendo muito. A gente vai ter um aumento grande agora de safra, né? E o grupo está vendo isso, está vendo o potencial do Brasil, a importância do Brasil para o mundo, esse cenário geopolítico também que dá um potencial enorme para o país em termos de reindustrialização também. Isso vai fazer com que o setor ferroviário ocupe cada vez mais. E o setor privado está avançando em prover infraestrutura, né? A Rumo estava falando hoje do início das obras, agora a partir do dia 17 de outubro, para avançar em direção a Lucas do Rio Verde, já lá no coração do agronegócio, no Mato Grosso. Eles têm uma outra ferrovia que conecta a Malha Paulista e vai até Rondonópolis, no sul do Mato Grosso, e a gente vai ter, então, agora, novamente, né, a empresa investindo para aumentar, então, a capacidade de operação, trazendo mais eficiência para o Brasil continuar produzindo. Se eu pudesse adicionar um ponto relevante nisso também na renovação da Malha Paulista, além de tudo isso que vocês já disseram, é um potencial transformador nas paisagens urbanas. Como você estava falando, a gente tem uma malha. Essas malhas, os contratos renovados, datam do Império e passavam dentro das cidades. E hoje isso é uma espécie de transtorno, a travessia urbana. Todo um aspecto de segurança, às vezes ocasionando acidentes. Então, esses investimentos, e a gente está falando da Malha Paulista de mais de 2.000 quilômetros de ferrovia, passando pelo interior de São Paulo, eles têm como uma das premissas resolver esses conflitos urbanos. Então, fazer um desvio por fora dos centros urbanos, trazer mais eficiência e segurança para a operação. Isso também é muito legal, tanto para a operação logística, mais eficiente, menos custo do Brasil, como para a população que não está ali diretamente envolvida com a operação logística,
mas que ressente disso no dia a dia desses municípios do interior paulista. Acho que é um impacto muito positivo na mobilidade urbana, segurança, enfim, são vários aspectos que são adicionados aos investimentos que são realizados nas ferrovias brasileiras. Excelente. Então, descendo agora para a região sul, a gente tem ali a Malha Oeste e a Ferroeste, né? São duas malhas importantes. A Malha Oeste vem, então, para uma devolução por parte da concessionária e nós vamos fazer um novo leilão desses trechos, vamos reestruturar o trecho da Malha Oeste e o ano que vem a gente vai seguir, então, com essa agenda. Uma agenda que vai trazer investimentos no ferroviário, principalmente para o sul do Mato Grosso do Sul. Vamos chegar em Maracaju, vamos seguir com o trecho até Corumbá, pegar aquele minério que está ali, todo o grão do Mato Grosso do Sul e conectar então nossas ferrovias, trazendo isso para Porto de Paranaguá de forma mais eficiente, trazendo também competitividade ao produtor do sul do Mato Grosso do Sul e também para o oeste do Paraná. Temos um pool de celulose também no Mato Grosso do Sul que vai ser atendido com a renovação da Malha Oeste. Então, um projeto muito relevante para o próximo ano. Projeto que a ministra Tereza Cristina, na época, pediu muito para a gente, uma atenção com relação à infraestrutura no Mato Grosso do Sul, e a gente vem avançando essa agenda muito forte, de forma que a gente possa, então, tirar muito dos veículos, né, dos caminhões que estão passando hoje na BR-262, que corta o estado do Mato Grosso do Sul, que a rodovia acaba ficando muito prejudicada, tanto com o minério, em especial, com o peso da carga, com os grãos, né, o volume, a intensidade das viagens, a gente vai migrar isso do ferroviário. E o bacana é porque isso acaba ocorrendo dois efeitos interessantes. Primeiro, diminui a emissão de CO2 no meio ambiente. E o segundo, a gente tira esses caminhões da estrada, de forma que eles possam ser mais eficientes, levando essa produção para o terminal ferroviário, fazem mais viagens do centro de produção para os terminais ferroviários, e a gente desafoga, então, as rodovias federais, permitindo que a gente tenha mais segurança viária para quem está transportando aí, quem está viajando nas rodovias brasileiras. A 262 é um caso importante, emblemático, no Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho, então, agora da Malha Sul. A Malha Sul chega ali, então, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também, que é um grande produtor de grãos também. Tem no sul de Santa Catarina, no oeste catarinense, a gente tem muita produção de proteína animal, né? E a gente sabe da importância dessa conexão grãos, proteína animal e também exportar não só os grãos, mas também essa proteína animal está indo para exportação. A gente sabe também que a Malha Sul tem um papel estratégico na chegada aos portos da região sul, como o Porto de Rio Grande, ali no Rio Grande do Sul. E a gente vai, então, fazer uma renovação antecipada também do contrato que está com a concessionária, de forma que a gente possa também antecipar os investimentos e recuperar, revitalizar a Malha Sul ali no Rio Grande do Sul, junto com a concessionária. Ou seja, fiz um overview aqui, não sei se tem alguma ferrovia para trás. MRS. Exatamente, ferrovia que foi com renovação antecipada, né? Agora nos últimos 2 meses, fomos ali a Juiz de Fora, na sede da MRS, assinamos ali a renovação da MRS, que vai ter então aí 21 bilhões de reais de investimentos na sua malha para os próximos anos. Uma malha que fica em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, chega ali ao porto do Rio de Janeiro, da Companhia Docks Rio de Janeiro, e chega também ao Porto de Santos. E ela é responsável por um trecho importante na chegada do Porto de Santos, que a gente chama de ferradura. Essa já tem a ferrovia que chega ali nos 2 margens do Porto de Santos, na margem esquerda e na margem direita, de forma que ela faz essa operação ali, que é importante para distribuir essa produção que chega no Porto de Santos. E dentro do Porto de Santos tem uma outra ferroviazinha menor, que é a Ferrovia Integração interna do Porto de Santos, chama de FIPS. Nós tivemos aí a boa notícia que as concessionárias que operam a chegada do Porto de Santos entraram num acordo e vão, então, avançar aí para que a gente possa ter um consórcio ali, né, um grupo administrando os investimentos e essa ferrovia dentro do Porto de Santos, que é uma coisa antiga, né? Ali estava uma bagunça, então uma bagunça no Porto de Santos, no setor ferroviário ali, era a terra de ninguém, o setor ferroviário dentro do Porto de Santos, e a gente construiu junto com as concessionárias, junto com a autoridade portuária, um modelo, com o Tribunal de Contas da União, um modelo para poder botar ordem naquela confusão que está aí no Porto de Santos. Né? Um grande exemplo. Então vamos ter investimento de 1 bilhão de reais nessa ferrovia, de forma que a gente consiga, então, fomentar ainda mais os terminais portuários no porto a terem o acesso ferroviário. Né? Eficiência de ponta a ponta, né? Não adianta ter eficiência lá onde tem a origem da carga se você tem um gargalo na ponta final, que é o porto, enfim, de Santos e outros portos que a gente tem. É o que eu chamo de acupuntura, né? Porque a gente tem um ponto de tensão, um gargalo muito grande ali na chegada do Porto de Santos,
E não adianta você melhorar todo o resto da malha e chegar à chegada ao porto e a gente ter esse gargalo. Você sabia que as ferrovias no interior do Brasil, elas podem operar o comboio, né, a locomotiva ali, 70, 80 km por hora? Quando chega próximo ao Porto de Santos, a ferrovia vai operar 15 km por hora. É mais fácil ir andando, né? Como a carga é muito... Não com tanta carga nas costas, né? Então, assim, a gente sabe da importância de melhorar essas ferrovias. Eu acho que o legado está aí. Está contratado, só no parte de concessão, nós estamos falando aí de 34 bilhões de reais, mais 1 bilhão da FIPS, ou seja, tem muito bilhão aí para transformar essas ferrovias cada vez mais em eficiência e competitividade. Queria pegar um gancho na palavra legado, para trazer ainda mais clareza para os números e a relevância do que a gente está falando. Só com autorização a gente tem uma expectativa de executar e implementar novos 22 mil quilômetros de ferrovia. Hoje no Brasil a gente tem cerca de 30 mil quilômetros, operando mesmo algo em torno de 17 mil. Então a gente está falando mais do que dobrar a nossa malha em operação hoje no país. E às vezes a gente ouve crítica, né? Falam que é ferrovia de papel e tudo mais. E o que nos traz a certeza que isso vai acontecer de fato é porque a gente não tirou essa ideia, ministro, né, de abrir o mercado ferroviário. E aí a gente tem que fazer justiça com quem trabalhou de maneira árdua nesse projeto, o Marcos Félix, o Ismael Trinques, que está na NTT, o André Ludolfo, que é diretor lá da secretaria. Eles não tiraram isso do nada. É inspirado no modelo americano. Os Estados Unidos, que tem hoje por volta de 270, 290 mil quilômetros de malha ferroviária, chegou a ter 400 mil, entrou em derrocada em 1980 e fizeram o Stagger Act, que é justamente a abertura do mercado. E hoje a gente tem o setor ferroviário de cargas nos Estados Unidos, uma solução de mercado extremamente competitiva. E é o que foi inspiração para a gente aqui. Então é a certeza que, olhando um benchmark, um modelo que funcionou, e a gente já tem esses números, essas expectativas, a gente vai sim fazer esse salto da participação das ferrovias na nossa matriz de transporte, chegando aí a 35% ou 40% da nossa matriz. Então é isso que traz a convicção que a gente está no caminho certo. Para além dos números, é um método de fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que tem um ponto também que pode ser complementado, que é à medida que você evolui, né, tem uma malha mais ampla e também tem um processo de devolução de uma malha que não é apropriada para o transporte de carga, você pode viabilizar o transporte regional de passageiros ou o transporte de passageiros no geral e também o transporte turístico. Então, é interessante, eu acho que um trabalho que precisa ser colocado, que tem que ser feito agora e que vai ser deixado para o futuro, é o desenvolvimento também e o fomento para o transporte de passageiros. É isso aí, o pessoal pergunta muito por que a gente não tem um transporte ferroviário de passageiros intenso no Brasil. As ferrovias, as pessoas são encaradas como políticas públicas, encarado como algo que o Estado entende que é importante ter o passageiro andando na ferrovia do que ele está andando na rodovia. Né? E por que isso? Porque precisa de ter aporte da União para que essas ferrovias fiquem em pé e funcionem. A gente tem no mundo inteiro talvez 2 ou 3 operações ferroviárias de passageiro que dão lucro. Todas as demais, elas são deficitárias, dá prejuízo, a conta não fecha. O custo da operação, o custo de manutenção é mais alto do que você consegue arrecadar com o bilhete, o que é pago do ticket para a viagem no setor ferroviário. Então a gente precisa ter essa consciência também de que o Brasil é um país continental, a gente tem hoje a população muito espalhada no território nacional, e para a gente conectar um grande centro urbano ao outro, a gente passa por muita fazenda, tem muito gado, tem muita produção que não pega trem, né? Então eles precisam, a gente tem um custo muito grande para conectar uma origem a um destino, e a gente tem um desafio grande. Acredito que daqui a alguns anos, à medida que o aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Santos Dumont começam a chegar na sua capacidade, não conseguem ampliar, justamente por serem 2 aeroportos, estão no meio da mancha urbana, no meio de São Paulo, no meio do Rio de Janeiro, né? Tem a delícia de estar no meio da mancha urbana, no meio da cidade, e tem a dor de não poder continuar crescendo de forma a aumentar a sua capacidade. Eu acredito que a gente vai ter no futuro aí a possibilidade de viabilizar, quem sabe, um trem de alta velocidade em relação ao Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Já tem uma conurbação muito grande, já tem muita cidade desenvolvida entre Rio e São Paulo, e pode possibilitar aí um transporte que possa ficar em pé a operação. Mas enquanto tivermos essa ponte aérea, que o pessoal se confunde, né? Parece que o cidadão vai sair da rodovia para ir para a ferrovia.
Não vai não. Quem compete com o trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo é o setor aéreo. Porque é o setor aéreo que vai fazer essa competição. Então a gente vai precisar que esses dois aeroportos estejam estrangulados em termos de capacidade para aí sim conseguir termos aí a viabilidade de ter movimento, ter demanda para o transporte de passageiros de trem de alta velocidade. Mas a gente está olhando forte para esse transporte para aproveitar já a malha que transporta a carga, a gente colocar também composição de passageiros, né? Nós tivemos na semana passada ali em Carajás e fizemos uma viagem sensacional de Paraupebas até Marabá. 2 horas de trem. A gente verificou aí um transporte que movimenta aí em torno de 400 mil pessoas por ano, que saem ali lá de São Luís, no Maranhão, até Paraupebas, até Carajás, por ferrovia. Ou seja, um trabalho importante. São quase 400 mil brasileiros que são transportados por ferrovia ali na região norte e na região nordeste. Eu acho que nem todo mundo sabia disso e recomendo aí, tendo a oportunidade de fazer uma viagem de trem. Esse trecho é muito interessante, uma região muito bonita. A gente tem floresta, a gente vê a mudança da vegetação durante a viagem de trem. É um trecho muito interessante. E temos também uma outra ferrovia também que movimenta passageiros aqui em Minas Gerais, que é a Vitória Minas. E a gente, na renovação antecipada desses contratos, a gente trouxe uma obrigação para que fosse dobrado a capacidade de movimentação de passageiros nessas 2 ferrovias. Então, estão comprando novos vagões de passageiro, vão estar preparando os terminais de passageiro também nas cidades onde para, né, a composição, ali em Ipatinga, em Valadares, lá no norte em Marabá, em Carajás, ou seja, para que a gente possa ter ainda mais transporte de passageiro no Brasil. Nós vamos seguir com isso aqui no norte, aqui também em São Paulo. Aqui em São Paulo, na renovação da MRS, a gente vai estar separando a malha de carga da malha de passageiros e vamos ter, então, a tal do transporte intercidades, TIC. O TIC conectando aí grandes cidades do interior de São Paulo à capital, aqui na capital São Paulo. Acho que é isso, né? Vamos falar um pouquinho de futuro? O que a gente tem para o setor ferroviário para o futuro? Posso falar para o futuro próximo, tipo amanhã? Contar uma novidade? Então, nosso ministro, mais jovem ministro da Infraestrutura, assinou hoje uma portaria olhando para esse potencial de crescimento que a gente comentou do setor e dessa necessidade da gente preparar o país para o futuro. O ministro assinou a portaria que incentiva a transição energética da renovação do material rodante, da frota ferroviária, que a gente intitulou de programa Frota Verde. Então, é uma política pública que visa incentivar e fomentar toda essa cadeia de produção de material rodante, não só na operação, mas como no setor industrial, uma cadeia com uma maior eficiência energética, observando aspectos de sustentabilidade. Então, amanhã vai ser publicado no Diário Oficial, assinado hoje pelo ministro Marcelo, essa portaria, trazendo essa visão de preparar esse setor ainda mais para o que é o mundo de amanhã. Perfeito. Eu vou falar sobre a questão de financiamento do setor, ministro, só colocando também uma perspectiva do que já foi realizado, o que vai ser realizado, olhando para o cenário dos últimos 3 anos e o que pode ser realizado nos próximos anos. São 25 bilhões em projetos, né, em debêntures que nós aprovamos, 8 bilhões já foram emitidos, já foram captados, e olhando para o futuro, com os investimentos que o senhor mencionou, tem mais 17 bilhões de projetos já aprovados que estão prontos para serem captados no mercado. Ou seja, o próprio operador está pronto para captar no mercado 17 bilhões de reais, são recursos que são aplicados diretamente no investimento privado no setor de ferrovias, especificamente as ferrovias. Tá? Excelente. Então, vamos, nos próximos anos, concluir a ferrovia de integração Oeste-Leste. Vamos conceder a FIOL, para que a gente possa ter esse corredor da FIOL 1, FIOL 2, FIOL 3 e a ferrovia de integração Centro-Oeste, saindo de Mara Rosa, Água Boa, conectando também o Brasil de leste a oeste, levando nossa produção em direção aos portos ali da Bahia. Nós vamos seguir com esse setor ferroviário pujante, crescendo. Vamos continuar trabalhando com as autorizações ferroviárias. Agora, no mês de outubro, vamos assinar mais autorizações ferroviárias, autorizando aí o privado, dando sinal verde para investimentos. E o setor de passageiros, nós estamos trabalhando com a grande política pública que vamos soltar até o final do ano, que vai fomentar, então, as concessionárias a operarem também passageiros nas suas malhas. Bom, senhores, agradecer aqui ao Felipe, ao Rafael, estamos aqui falando um pouco de ferrovias. É um setor que a gente priorizou muito, né? Acho que o ministro Tarcísio trouxe essa bandeira do setor ferroviário para nós
e a gente conseguiu entregar muito. Acho que a gente está saindo desses quase 4 anos aqui com um resultado surpreendente. Ninguém se imaginava que conseguiria, em um curto prazo de tempo, conseguir dar uma guinada no setor ferroviário como nós fizemos nesses últimos anos. Então, eu quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo, dizer que é muito importante, nós sabemos que o setor de infraestrutura de transporte, ele anda com a economia. Nós somos uma área meio. O setor de transporte ele serve para transportar nossa produção, transportar nosso PIB, fazer com que a nossa população possa transitar, ter a liberdade de ir e vir. E é muito bom ver o país dando um show na área econômica, as políticas econômicas estão acertadas e o Brasil está na contramão do mundo. O mundo entrando numa recessão, com descontrole na inflação no mundo inteiro, e o Brasil, pela primeira vez nesses 500 anos de história, tem uma inflação menor que a inflação americana, menor que a inflação britânica. Nós estamos gerando empregos. Enquanto nós temos vendo desemprego no mundo, o Brasil gerou, nesses últimos 3 anos, mais de 5,5 milhões de empregos. Ou seja, estamos com o PIB sendo registrado para cima, vamos chegar a 3% de crescimento esse ano e na contramão do mundo, mais uma vez. Né? Então, assim, a inflação controlada, chegando aí a menos de 6%, ou seja, é um esforço que nós estamos vendo aí de o Brasil dar certo. E esse Brasil, que é um Brasil do presente, é o Brasil que nós queremos no futuro. Não vamos regredir, vamos avançar com agenda técnica, uma agenda séria, e a gente possa seguir, então, nesse caminho da prosperidade e do desenvolvimento. Valeu, pessoal. Mais uma live aí sobre ferrovias, e amanhã a gente fecha, então, esse ciclo de 5 lives na semana, falando de trânsito, e a gente tem muita novidade bacana de trânsito. Nos acompanha amanhã. Forte abraço.